Muito bem, muito bom dia. Agradeço a presença de todos. Em nome do IBMEC, queria agradecer ao nosso presidente do Banco Central, doutor Ilan, que está aqui presente conosco hoje para palestrar o nosso celebre grupo de alunos. Eu queria registrar aqui a presença do nosso vice-presidente, o Geraldo Magela, que está aqui conosco hoje. Agradecer novamente aos professores do IBMEC, aos alunos, né? E, de fato, dizer que essa iniciativa, não sei se todos têm essa noção, ela partiu de um aluno do IBMEC, da graduação, o Yoram, e ele fez o primeiro contato com o Banco Central e nós achamos extremamente relevante, né, que tenha partido dele a iniciativa. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Eu sempre gosto de estar perto dos alunos. Quando veio o convite, eu claramente aceitei. Acho que vocês são o futuro e a gente tem que estar sempre perto, sem falar que nós temos apreço pela academia, a vida toda na academia, então queremos dar professor muitos anos e para nós é relevante incentivar isso. E o IBMEC, obviamente, é uma instituição de ponta em vários cantos do Brasil e é importante que esteja aqui em São Paulo de volta, mostrando a sua força. E agradecer ao Kenneth, ao Arthur, ao Yoram por ter feito o convite. Acho que eu me sinto honrado de estar aqui. O papel que me deram é para falar do Banco Central, falar para vocês como é que eu entendo que é o papel do Banco Central, mas também, no final, falar um pouco da conjuntura. E depois sentar e responder perguntas, se estiverem de qualquer assunto. Então, vamos lá. O que é o Banco Central? O Banco Central tem dois objetivos principais. Um é chamada estabilidade monetária, traduzindo, controlar a inflação. E a outra é a estabilidade financeira, que é manter o sistema financeiro, os bancos sólidos, estáveis, funcionando bem. Então, são esses dois objetivos do Banco Central. Eles existem no Brasil e existem esses objetivos em quase qualquer outro Banco Central do mundo. A maioria dos bancos centrais do mundo, primeiro, colocam como estabilidade monetária, controle de inflação como o fundamental e a estabilidade financeira como o segundo. Só para não ter... nunca é bom ter confusão. Então, sempre tem que ter a ordem das prioridades, inflação e depois estabilidade financeira. Dizem por aí que, não, mas tem o FED que fala o FED, o Banco Central Americano, ele fala, não, tem que também ter um objetivo explícito, uma meta de crescimento. Isso não existe em nenhum Banco Central do mundo. Mesmo no FED, o que eles fazem é interpretam um comando lá de trás e colocam exatamente isso. Inflação, se você controlar a inflação, isso vai te levar a um crescimento e esse crescimento vai te levar ao pleno emprego. Então, no fundo, o que a gente está dizendo aqui que o Banco Central ele busca a inflação e o crescimento é um objetivo mais amplo, é um objetivo de todo o governo, não só do Banco Central. É um objetivo do Ministério da Educação, com a educação, é um objetivo do Ministério da Fazenda e Planejamento, cuidando das contas públicas, é um objetivo do Ministério de Minas e Energia, gerando crescimento no setor. Enfim, é um objetivo global. E o Banco Central contribui com esse objetivo se ele consegue controlar a inflação fica baixa, os juros ficam baixos, e isso contribui para o crescimento. Então, cada um contribui para o crescimento é o objetivo de todo mundo. Bancos centrais do mundo controlam a inflação e ajudam no controle do sistema financeiro. Como é que faz isso? Para controlar a inflação, é a política monetária,
política monetária basicamente se faz através de um instrumento. Em geral, o que se tenta fazer é objetivos, instrumentos. Se tiver mais objetivos do que instrumentos, começa a ficar mais difícil. O instrumento, nesse caso da política monetária, nas últimas décadas, tem sido, não só no Brasil, como nos outros lugares do mundo, usar a taxa de juros como um instrumento para tentar calibrar a inflação os próximos anos. No passado, você já teve outro tipo de instrumento. Existia o controle monetário, se controlava a quantidade de dinheiro na economia, e com isso se esperava o controle da inflação. Começou a se ver que havia uma dificuldade maior, a quantidade de moeda, a relação entre quantidade de moeda e inflação começou a ficar menos firme, menos estável, e aí se foi para a taxa de juros, onde se acredita que a relação da taxa de juros com inflação tem um poder maior do que moeda com inflação. Alguns países, cada vez menos, mas alguns países usam a taxa de câmbio para controlar a inflação, câmbio fixo, câmbio administrado, mas já há algumas décadas, a maioria dos países emergentes deixa o câmbio flutuar e o instrumento é a taxa de juros. Se você é um país muito pequeno, muito aberto, você pode achar mais fácil administrar o câmbio para administrar a inflação. Um país importante que usa isso é a Singapura. País desenvolvido, mas é uma cidade-país muito aberta, muito pequena, onde é mais fácil você administrar a meta de inflação com o câmbio, mas o resto dos países acha melhor, deixa o câmbio flutuar para equilibrar a balança de pagamentos e para equilibrar o pleno emprego no Brasil, ou seja, deixa a taxa de câmbio flutuar, e, para controlar a inflação, use a taxa de juros. Então, esse em relação à política monetária, que é esse redondo. Depois, tem uma regulação financeira e supervisão financeira. Então, o que é a regulação financeira e o que é a supervisão financeira? A regulação é você colocar regras, normas. Então, você emite normas que dizem instituições financeiras podem fazer A, B ou C. Instituições financeiras devem isso ou aquilo. Isso a gente faz no Banco Central, nas reuniões de diretoria, com questões ligadas ao Banco Central. Então, por exemplo, vamos reduzir o compulsório dos bancos de 40% para 25% dos depósitos à vista. Então, isso é uma norma. O que é o compulsório? É a quantidade de depósitos que os bancos têm, que eles são obrigados a colocar no Banco Central. Então, uma norma diz, coloca 40%. Aí, recentemente, a gente baixou para 25%, que libera recursos na economia e torna, digamos, o custo para os bancos menor, e, com isso, se espera uma redução de custo para todo mundo. As normas têm não só ligadas a compulsório, mas tem normas ligadas a normas que a gente chama prudenciais. Um dos pontos de estabilidade financeira é que os bancos mantenham o risco de forma controlada. Então, sempre se tem receio que ocorra como ocorreu em 2008, na grande crise financeira internacional, que houve um problema no mundo e se colocam regras que dizem, olha, você pode emprestar, mas você não pode passar de tanto. Se você quiser emprestar, você tem que administrar o risco dessa forma. Você tem que olhar tudo que você está fazendo. Você não pode concentrar o risco numa empresa só, numa pessoa só. A ideia de diversificação, né? Não bota todos os seus ovos na mesma cesta. Então, você não pode concentrar,
ou regras ligadas à segurança do sistema, no sentido da lavagem de dinheiro, vocês têm que olhar, vocês têm que reportar, vocês têm a COAF, tem que tomar cuidado com isso, vocês não podem prestar aos próprios donos, então o banco não pode servir para os seus próprios donos. Então, são o que a gente chama de limites para isso. Então, tem várias normas que se faz. No Banco Central, a gente tem departamentos de normas. Tem reunião de diretoria uma vez por semana, senta todo mundo, todos os diretores, e o departamento de normas, ou outro departamento, traz a regulação financeira. Uma vez tendo as normas, não adianta você ter normas e não ter uma supervisão. O que é a supervisão? Tem uma área que olha se as regras estão sendo cumpridas, se tudo que tem as normas estão evoluindo da forma como deveria. Então, você tem supervisão direta e supervisão indireta. O que é a supervisão direta? A gente manda nossos servidores, eles ficam no banco, analisam todas as contas, ver se está tudo ok. E como tem muitos bancos no Brasil, tem 5 grandes bancos, mas tem centenas de outras instituições financeiras, chega a 1.000 e tantos com as cooperativas e tal. Então, você tem bastante supervisor. Por exemplo, em São Paulo, nós temos aquele prédio na Paulista, ela é basicamente a supervisão, porque o sistema bancário, os bancos, na sua maioria, é em São Paulo. Então, aquele prédio é da supervisão. Quando a gente fala de política monetária, o que é? São o pessoal que faz parte das mesas, mesa de câmbio, mesa de juros, tem o pessoal do departamento de pesquisa, tem o pessoal do departamento econômico. Esses, na sua maioria, estão em Brasília. A parte de política monetária está em Brasília. Tem uma parte da política monetária, que é a mesa que está no Rio por questões históricas, que é o DEMAB, que está ligado à ANBIMA, enfim. Então, está lá no Rio. Mas o resto, na sua maioria, quando se diz respeito à política monetária, está em Brasília. E a parte de supervisão, uma boa parte está aqui em São Paulo. Mas são esses as principais atividades do Banco Central. Esse aqui é o Copom. O que é o Copom? O Comitê de Política Monetária, que são os 8 diretores do banco e o presidente. Os diretores eles são indicados pelo presidente da República e têm que ser aprovados no Senado, todo mundo. Então, você tem uma sabatina, onde os senadores perguntam e depois votam se aceitam a indicação do presidente. Então, todo mundo tem que passar. O Copom, a diretoria... No Brasil, o Copom é igual à diretoria. Em alguns outros países do mundo, você tem diretoria e você tem Copom, mas no Brasil as duas coisas são iguais. Uma parte da diretoria são diretores que vêm da academia, tem gente que vem do mercado, e tem uma parte que vem do próprio Banco Central, gente que fez carreira. Então, hoje em dia, é mais ou menos metade que vem de fora e metade que vem do próprio Banco Central. Em geral, as áreas ligadas à supervisão, regulação, acabam tendo diretores vindos do próprio Banco Central, ou seja, do próprio gente que começou do concurso e tem anos. Nós hoje temos uma discussão sobre a autonomia do Banco Central. O que é essa discussão? O Banco Central hoje ele tem já uma autonomia de facto. O que é de facto? Acontece autonomia. O que significa isso? O Banco Central hoje persegue esses objetivos que acabei de falar com toda a liberdade possível. Ninguém diz o que nós
deveríamos fazer com a taxa de juros, ou na política cambial, ou o que a gente deve fazer em relação à nossa supervisão com os bancos. Isso nós temos toda a liberdade hoje em fazer. Só que é uma liberdade que não ainda não tem a garantia legal. Ou seja, não tem o de facto, mas não tem o de jure. Ou seja, isso acontece, isso é um arranjo, digamos, conhecido, um arranjo já de vários anos, mas não tem uma lei específica que diz isso. Então, o que nós gostaríamos é que o arranjo atual fosse lei. E a lei é uma lei muito simples, ela apenas diz o seguinte: o Banco Central tem autonomia para perseguir os objetivos que lhe são dados. Quais são os objetivos que lhe são dados? Acabei de falar dos dois. Controlar a inflação e cuidar da estabilidade nessa ordem. O governo, ele que diz quais são os objetivos. Por exemplo, a meta de inflação é um número que é escolhido pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele tem três ministros: ministro do Planejamento, ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Ou seja, tem uma só maioria ministros do governo. Então, o governo escolhe a meta. Ele só não escolhe a meta para aquele ano, porque aí começa você tem que escolher para o futuro, porque senão você vai ficar mudando rapidamente, motivos de curto prazo. Mas você pode escolher, por exemplo, em junho desse ano, o Conselho Monetário vai escolher a meta de inflação de 2021. Então, é bem mais para frente, para ser uma coisa mais planejada, para ser uma coisa mais estrutural, para não ser uma coisa de curtíssimo prazo. Mas o objetivo é do governo e a liberdade é do Banco Central de usar os instrumentos do jeito que considera apropriado para o objetivo. Então, é uma autonomia operacional, autonomia técnica. Essa é uma autonomia que vários bancos centrais têm. Muito bem. O cupom é esse aí. A gente tem o reuniões a cada 45 dias, mais ou menos, 8 vezes ao ano, onde toma decisões da taxa de juros. Então, o que nós temos aqui é a meta de inflação. A meta de inflação, vocês veem que é 4,5% esse ano, 4,25% no ano que vem, 4% em 2020, e para frente não está definido. E a inflação, ela hoje corre um pouco abaixo da meta, mas quando você olha a expectativa de todo mundo é que essa inflação devagarzinho vai subindo e vai chegar na meta no futuro. É raro você ter a expectativa de inflação exatamente na meta para o futuro. Você precisa de uma ancoragem que a gente tem conseguido nos últimos anos e que ajuda muito a baixar a inflação. Se todo mundo acredita que a inflação vai ser baixa no futuro, isso ajuda a não ter reajustes de preço hoje. Todo mundo acha, olha, vai ficar baixa, vai ficar na meta, 4,25, 4. Então, não tem porquê ir dando reajustes maiores do que a inflação ao longo do tempo. Então, é esse que é o objetivo do regime de meta. É olhar a inflação, ter uma meta futura e tentar que essa inflação esperada esteja sempre em torno da meta. Você pode até ter um momento que você tem a inflação um pouco abaixo ou um pouco acima, mas porque tem choque, né? Você não consegue controlar o mundo vai flutuando. Então, por exemplo, no ano passado, você teve uma deflação de alimentos de 5%, que é bom. O índice de preços dos mais pobres foi entre 1% e 2%, depende da cesta, ou seja, é uma inflação baixíssima. Agora, tem a ver com a deflação de alimentos, e alimentos entra mais na cesta dos mais pobres. A inflação do IPCA, que é a inflação oficial, é uma cesta de 1 a 40 salários mínimos. Essa foi 2,90 e tantos. Está 95, que é um pouquinho abaixo de 3. Em alguns anos o choque vai ser para cima, em outros anos o choque vai ser para baixo. Mas o importante é que você fique na média, em torno da meta, e que para frente todo mundo acredite o que está nesse gráfico.
que você, para frente, está olhando e vai chegar na meta. Então, se diz muitas vezes que o regime de meta de inflação é um regime de que você tem como objetivo que a tua projeção ou a tua expectativa esteja na meta. Olha que interessante. Então, a gente fala, não, isso aqui é um regime de meta de inflação. Esse é buscar que a cada ano você esteja na meta. Na verdade, tecnicamente, o que você procura é que as expectativas e a sua própria projeção estejam na meta, que é o que a gente observa aqui. E a estabilidade financeira, a gente tem um comitê de política monetária, que é o Copom, que é mais famoso, mas tem um outro comitê, que é o Comitê de Estabilidade Financeira, que é o COMEF, que é importante, menos famoso, mas importante. Também se reúne e olha o que está acontecendo com o sistema financeiro, se está estável. Por exemplo, será que precisa apertar mais os parafusos, ou será que tem que afrouxar um pouco? Então, isso é um pouco o papel do Comitê de Estabilidade Financeira. Nós temos uma regulação prudencial que já falei, nós temos uma convergência a padrões internacionais. Os bancos centrais, eles têm uma coordenação. Não adianta um país ter um sistema de regras e outro país ter outro sistema de regras. Por quê? Porque nós temos bancos internacionais. E que, se tiver uma regra num país, outra regra no outro, começa a ficar confuso. Pode ter arbitragem regulatória, fugir de um lado e para o outro. Então, a gente se reúne em Basileia. Basileia é um acordo de século passado, de muitos anos. Os bancos centrais se reúnem lá e coordenam as políticas. E uma das políticas é os acordos de Basileia, que nós implementamos aqui também no Brasil. Então, nós também não inventamos a roda, nós estamos olhando, conversamos com os outros bancos centrais do mundo e todo mundo tenta coordenar. Por exemplo, uma das regras básicas é quanto capital cada banco tem que ter para poder fazer sua atividade. O que é capital? É ter seu próprio recurso, que pode estar lá para fazer frente a qualquer perda inesperada para frente. Então, você emprestou para um monte de gente, aconteceu alguma coisa, não estava no radar, você tem um capital que absorve esse dinheiro seu próprio, que absorve essas perdas. Porque se não tivesse esse capital, vai direto para o consumidor, quem depositou, o credor. Então, o capital é bom para que absorve perdas, e é por isso que você tem a Basileia para definir quanto de capital você tem que ter. Depois da crise financeira internacional, vocês sabem que em 2007 e 2008 teve uma crise enorme no mundo e as regras novas determinadas pelo G20 são os maiores 20 países, olha, dá uma olhada nisso aí, que a gente não quer uma nova crise. Se subiu o capital necessário, se apertou os botões. Isso se chama Basileia 3, ou seja, a terceira fase de Basileia, que vem do BIS, que a gente faz. Inclusive, o Arthur, quando estava falando aqui, falou que o Brasil faz parte do conselho do BIS, ou seja, dos 12 maiores países que controlam o BIS, que é o Banco Central dos bancos centrais. Então, nós temos uma participação ativa no BIS, e essa que determina no mundo, nós trazemos para o Brasil. É claro que a gente traz de uma forma pensada. Será que se adapta exatamente? Vamos ver como é que a gente adapta a regra geral para o nosso caso. Muito bem, vamos falar um pouquinho de conjuntura? Então, acho que tinha dois grandes temas. Primeiro, como é que o Banco Central se organiza. Falei dos objetivos, falei da política monetária, da regulação, da supervisão. E vamos falar um pouco da economia brasileira. Sob o ponto de vista do Banco Central, tem 3 fenômenos recentes que são importantes. Primeiro, houve uma queda relevante de inflação nos últimos tempos. 2, em função da queda da inflação,
houve uma queda da taxa de juros Selic nos últimos tempos. E, finalmente, isso ajudou a recuperação da economia depois de uma recessão. Então, essa aqui é a inflação. Vocês estão vendo que a inflação chegou final de 2015, e, na verdade, começo de 2016, a 2 dígitos, 11%, 10%, e depois você tem a inflação caindo para em torno de 9%. Olha que ficou em 8%, né? Até agosto de 2016. Muita gente diz que a inflação caiu porque a atividade estava fraca. Em 2016, a inflação, a atividade já tinha caído 3,5%. E em 2015, um ano antes, tinha caído outros 3,5%. Então, em 2016, já tinha recessão. E, mesmo assim, a inflação teimava em não cair. Vocês estão vendo que, a partir de agosto, setembro, último trimestre do ano, começa uma queda relevante de inflação, que faz com que a inflação fique abaixo de 3%, que é a inflação atual, e nós achamos que, ao longo do tempo, converge para as metas que eu mostrei para vocês recentemente. Por que a inflação começa a cair? Eu acho que uma das razões que faz a inflação cair é quando você muda a perspectiva. Se a tua perspectiva é de uma economia desorganizada, gastando cada vez mais, déficit subindo, isso gera uma pressão, e mesmo com a recessão, ninguém está disposto a reduzir o ritmo de reajustes. Eu vou reduzir, a inflação vai continuar alta. Por exemplo, olha a linha de cima, 8,1. Sabe o que é isso? É o que as pessoas acreditavam que essa inflação, até o final de 2018, e no começo de 2016. Ou seja, apesar da recessão, todo mundo achava que a inflação ia ficar 10, 9, 8, lá em cima. Enquanto todo mundo acha que o futuro não é bom, é difícil alguém dar desconto. É difícil reajustar menos. Por quê? Porque há um receio de que o resto dos preços, o custo suba e você perca dinheiro e não consiga se manter. Então, há reajustes defensivos se todo mundo acha que o futuro, a expectativa é em torno de 8%. O que aconteceu ao longo de 2016? A expectativa caiu para em torno de 5%. Ou seja, já muito mais perto, já no meio para o final de 2016, a expectativa começa a ficar muito mais ancorada. É uma âncora. Ou seja, todo mundo começa a acreditar que está mais perto. Lembrem que a meta era 4,5%, né? 5% já começa a chegar. A última linha, que é a linha mais forte, é o que de fato aconteceu. Ou seja, a inflação foi mais baixa do que a expectativa no começo de 2016. À medida que o tempo foi passando, as pessoas foram se ajustando. Não, a inflação não vai ser 5%, vai ser 4,5%. Que bom, ficou um tempão em 4,5%, que era a meta. Aí começaram a ver que é capaz de ficar, inclusive, abaixo da meta, começar 4%, e tal. Então, foi caindo. Hoje em dia, você está com a inflação abaixo do que se imaginava logo agora. Foi importante sair da primeira linha de 8% para a segunda linha. É o que permitiu mudar a expectativa e que a inflação comece a cair. E uma vez que a inflação cai, os juros conseguem cair. Isso aqui são as quedas. Sua taxa Selic está no 14,25%, está em 6,5% agora, e cada degrau é uma reunião do Copom e uma decisão de reduzir os juros. Vocês veem que houve uma queda importante, é uma das quedas mais rápidas que a gente já teve na taxa Selic, porque a inflação caiu rápido. Não só a inflação do próprio ano de 2017, mas vocês veem que esse ano também, o ano que vem, tudo caiu. Isso dá uma certa credibilidade à queda da Selic, que ela não vai voltar a subir,
se a inflação subir muito. Isso dá uma ideia de que a taxa Selic caiu de uma forma sustentável. Isso não significa que não possa subir um pouco, cair um pouco, isso é normal na política monetária, faz parte. Mas não foi uma queda no ano passado voluntariosa, foi uma queda baseada na inflação. E isso ajudou que a taxa de crescimento, vocês estão vendo que houve uma queda importante da atividade. Olha, uma queda acumulada de 7,8%. Essa queda não foi uma queda, diria, normal. Um país não cai 7,8% em tempos de paz, sem guerras, sem conflitos. Essa é uma queda que vem de um passado recente de excessos, que a gente chama do boom bust, ou seja, se exagerou, alavancou demais, ou exagerou em algumas questões, e teve que recuar. Onde exagerou? Crescimento de gastos públicos. Foi para um ponto onde o déficit de superávit foi para um déficit enorme. Crescimento de despesa. Como a despesa no Brasil é obrigatória, uma vez que você aumenta a despesa, é difícil reduzir. Então, se aumentou muito, e agora estamos penando ano após ano para ver se a gente consegue reduzir. Inclusive, passou-se uma lei que diz que há um teto para o crescimento da despesa, para poder tentar evitar o que aconteceu até agora. Agora é difícil, porque você agora tem que correr atrás do prejuízo, que é, uma vez que você aumentou a despesa, ela tem sua vida própria, e a gente está tentando ver, digo nós, Brasil, porque você precisa de reformas. Inclusive, uma das reformas que é necessária para evitar essa despesa subir, a própria reforma da Previdência, que se tentou no ano passado e esse ano, e é fundamental para que a despesa fique estável, que, por sua vez, é fundamental para que as contas públicas fiquem em ordem, que, por sua vez, é fundamental para que a inflação fique baixa, o juro fique baixo, que o Brasil volte a crescer de forma sustentável. Então, essa queda aqui não foi uma queda normal, foi uma queda ligada a excessos. Claro que teve uma desaceleração mundial. Então, qualquer país que vendia commodity cresceu menos. Então, o país crescia 5%, cresceu 2,5%. Só que o Brasil foi para a recessão. Então, teve o que a gente chama impacto específico do Brasil, idiosincrático do Brasil, que não foi só reflexo do cenário internacional. Então, terminando aqui, queria fazer umas considerações finais. Primeiro, qual é a nossa conjuntura econômica? O que está acontecendo no momento? Nós temos uma recuperação consistente da economia, a economia caía 3,5%, e agora estamos discutindo se a economia cresce 2,5%, 3%. Então, no final do ano passado, todo mundo estava mais animado, dizia, vai crescer 3%, talvez mais. Aí o ano começou com uns números, e o pessoal já está indo para 2,5%, mas qualquer coisa entre 2,5% e 3% está dentro do que as pessoas hoje esperam. Então, de uma recessão de 3,5%, estamos agora de volta a um crescimento entre 2,5% e 3%. O cenário internacional, a verdade é que o cenário internacional nos ajudou nos últimos anos. A economia global cresceu, ou seja, quase todos os países do mundo conseguiram se recuperar. Quem está na frente em termos de recuperação dos Estados Unidos, mas os outros países do mundo, a Europa já está saindo, o próprio Japão já está crescendo, China está crescendo, outros emergentes, o mundo todo deve crescer, em média, quase 4%, segundo o FMI, 3,9%. Esse ano, o FMI acha que vai crescer, no ano que vem, outros 3,9%. Então, 2 anos de crescimento perto de 4%, para o mundo é um crescimento bastante robusto. Isso tem nos ajudado também na nossa recuperação. E também tem nos ajudado em termos dos nossos ativos. Financiamento, o juro no mundo, na Europa, no Japão, está muito perto de zero. Nos Estados Unidos estava perto de zero e está começando a voltar ao normal. Mas nos últimos anos, crescimento forte,
com juros perto de zero, foi muito bom para o Brasil e nos ajudou nessa saída. Não acho que vamos continuar tendo um cenário desses benigno para sempre. Nós vamos ter que fazer o nosso dever de casa, as reformas, nós vamos ter que aprovar a reforma da Previdência, nós vamos ter que botar as contas públicas em ordem, nós vamos ter que trabalhar para manter a inflação baixa, juros baixos, fazer as outras reformas que o Brasil precisa, a reforma da tributária, a questão da Eletrobras, e todas as reformas que a gente tem que fazer, enquanto o cenário internacional ainda é benigno. Ele está começando a mudar. Os juros dos Estados Unidos estão começando a subir. Mas ainda o cenário é benigno, é o tempo de fazer as reformas necessárias. Acho que houve avanços nos últimos anos, eu citei alguns. O ano de 2017 e final de 2016 foi bem produtivo em termos de reformas. Falei da reforma trabalhista, reforma do ensino médio, a reforma do Banco Central em termos da TLP, as garantias. Teve várias reformas que avançaram, temos que continuar adiante. Para isso, se você conseguir continuar com as reformas, se deixar o futuro claro, nós vamos poder consolidar a inflação baixa, consolidar juros baixos, Selic, e esses juros baixos Selic vão se, ao longo do tempo, espalhar para os outros juros da economia e vamos sustentar a recuperação da economia e voltar a crescer. Mas, para isso, nós temos que continuar fazendo o dever de casa, fazendo reforma e ajuste, deixando o futuro mais claro. Muito obrigado. Som. Presidente, nota-se que o senhor não perdeu nem a prática nem o prazer de ser professor. Uma palestra muito didática, né, e trazendo muitos conceitos para os nossos alunos. E, de tudo, eu já venho acompanhando as perguntas, eu posso até separá-las por blocos, muitas perguntas bem parecidas. Mas, se a gente separar essa plateia aqui por faixa etária, metade viveu num país de inflação muito alta, e agora tem a possibilidade de viver num país de inflação baixa. Mas ninguém aqui viveu num país de juros baixos. Queria que o senhor explicasse para o empresário, para o estudante ou para a dona de casa, por que a importância de fazer essas reformas para manter o juro baixo, porque o que é a vida de um país, o que é o potencial de um país do tamanho do Brasil se a gente conseguir consolidar a taxa de juros baixa por um período elevado ou, né, constante, né? Se a gente conseguir criar essas condições para o juro baixo, isso significa que o custo de financiamento vai cair, e algo que a gente não tem convivido por muitas décadas. Então, você vai ter, primeiro, o setor público, um custo de rolar a dívida muito mais barato. Isso gera recursos para todo mundo. Segundo, as empresas vão poder, quando estiverem fazendo um projeto, ou quando precisar de capital de giro, ou qualquer dinheiro que precisa, vai poder tomar emprestado a um juro menor. Hoje em dia, por exemplo, as grandes empresas conseguem ir no mercado de capitais, que é emitir os seus títulos, pegar dinheiro a juros bem mais baixos do que tiveram no passado. Outros precisam ir para o sistema bancário, onde os juros ainda estão mais altos, estão caindo, mas ainda estão mais altos. Mas, se a gente conseguir manter essa situação, eu tenho certeza que, ao longo do tempo, nós vamos observar todo o resto dos juros do sistema caindo junto, e aí vai ser uma mudança importante. O consumidor vai poder fazer compras a prazo de uma forma mais barata. A parcela dele vai ser bem menor. Então, você vai ter empresas
investindo melhor, consumidores com uma parcela menor, o governo com uma dívida mais barata para rolar. E tudo isso, se a gente tiver as condições. Agora, quem cria as condições não é o Banco Central. O Banco Central ajuda, tentando ancorar essas expectativas que eu coloquei, mas, no final das contas, vai depender da sociedade conseguir fazer as reformas, colocar as contas em ordem, tirar um pouco todas as distorções, todas as dificuldades que tem, limpar um pouco as dificuldades de fazer negócio, e, com isso, você cresce a produtividade, a economia cresce, o juro mais baixo. Muito obrigado. A maioria das perguntas que chegaram aqui diz respeito às fintechs. E as fintechs dizem respeito ao Banco Central na agenda de diminuir juros. O senhor falou juros da economia, o juro básico já caiu, mas ainda falta cair o juro do crédito ao consumidor, né? Então, nessa agenda de melhorar, diminuir spreads e juro cobrado ao consumidor, queria que o senhor comentasse a importância das fintechs e até a atual regulamentação. Acho que as firmas ligadas à tecnologia, as startups que são feitas, todas as inovações em todas as áreas, não só na área financeira, são importantíssimas, criam novidades. Algumas revolucionam a forma da gente viver. Os iPhones, os Googles, os Facebook, e outros não vão revolucionar, mas vão nos ajudar. Na área financeira, nós temos as inovações que a gente chama das fintechs, firmas de tecnologia na área financeira, fintech. E elas são também muito relevantes porque elas também tentam revolucionar a forma como a gente dá crédito, recebe crédito, por exemplo. Ontem a gente regulou umas fintechs de crédito. O que é fintech de crédito? São basicamente duas. Em vez de ter um banco emprestando, ou uma cooperativa emprestando, você tem uma plataforma onde quem quer receber crédito pede, quem quer dar crédito está lá, e fica o peer-to-peer, ou seja, a pessoa tentando juntar quem quer emprestar. Por que isso ajuda? Porque pode diminuir o custo. Quem está disposto a emprestar vai ganhar uma taxa maior, quem quer receber pode receber uma taxa menor, e, com isso, você tem uma pressão para o spread bancário, que é a diferença de o custo de captação e o custo do empréstimo, você tem uma pressão para reduzir. É claro que essas plataformas têm que ser bem feitas, porque ninguém quer emprestar e depois não ser pago. Então, tem que ter toda uma sofisticação para que essas plataformas consigam ter as garantias, consigam emprestar, ser pago, e assim vai. Outro tipo de fintech de crédito é onde não é peer-to-peer, não é pessoas, mas tem alguém que, através da plataforma, fica escolhendo quem deve receber o crédito. Aí tem modelos, fica rodando os modelos, você está dizendo, eu vou emprestar para fulano, ciclano e tal. Basicamente, vai fazer análise de crédito através dessas, eletronicamente, tecnologicamente. Vamos ver como é que vai funcionar. Espero que nasçam, floresçam e gerem, de fato, essa competição que a gente gostaria e que a gente tem incentivado. Agora, não é só de crédito. Você tem fintech como meio de pagamento. Em vez de usar cartão de crédito, dinheiro, tem a forma de as pessoas se organizarem. Você tem fintech de um monte de coisas ligadas ao sistema financeiro. A regulamentação de ontem diz especificamente as de crédito, mas outras deverão ser também incentivadas pelo Banco Central. A gente incentiva todas elas, a gente só regulamenta aquelas que vêm para nós e nos pedem para formalizar. Acho que tem várias aí que a gente deixa livres para começar, para testar o mercado, para ver como é que funciona. Isso eu acho que é bom. Depois que cresceu um pouquinho e achou necessário ter o Banco Central envolvido, a gente vai participar. Perfeito. Outra dúvida bastante recorrente que enviaram diz respeito à taxa de câmbio. O senhor falou que o Brasil usa a taxa de juros para controlar a inflação e não mais o câmbio.
Mas também o senhor já disse no passado que o Banco Central não precisa ficar simplesmente de plateia em relação ao câmbio, né? Então, eu queria que o senhor explicasse como que funciona a intervenção do Banco Central no câmbio, se posso dizer assim, para evitar esses choques e talvez como um complemento ao cuidado com a inflação, né? A taxa de câmbio hoje ela é uma taxa que reflete os fundamentos. O que significa isso? Se tiver muita gente querendo investir no Brasil e tiver muito fluxo de capital, por exemplo, a taxa de câmbio acaba apreciando, o real acaba ganhando força. Quando você tem o inverso, quando muita gente querendo sair, o câmbio se deprecia. Às vezes, entrar ou sair depende de algumas questões. Por exemplo, pode depender da taxa de juros no mundo, que estava zero. Isso fazia com que todo mundo quisesse vir num país que tem taxas mais altas. Quando os juros nos Estados Unidos começam a subir, começa a ter a força para o outro lado, e isso também é refletido na taxa de câmbio. Então, o câmbio ele tem que ser flutuante, porque ele vai fazer com que a economia se ajuste. E se você tiver, por exemplo, as commodities subindo, o Brasil é um grande vendedor de commodities, se o preço das commodities sobe, o câmbio aprecia. Se elas caem, cai. E assim vai. Também o câmbio reflete incertezas domésticas também. Se a gente tem mais clareza sobre o futuro, o câmbio fica mais tranquilo. Se a gente tem menos clareza sobre o que vai ser o futuro, o câmbio fica mais volátil. O Banco Central, a gente administra um regime de câmbio flutuante, então o câmbio tem que refletir esses fundamentos. A única coisa que o Banco Central faz, ele fica monitorando cuidadosamente para que, de fato, o câmbio tenha esse papel, para que não entre em nenhuma dinâmica ruim, porque, às vezes, os mercados eles acabam funcionando por um tempo fora do lugar. Você tem dinâmicas ruins do tipo, o câmbio depreciou e todo mundo, então vai depreciar mais, fica com medo, precisa ficar com medo, compra hedge, deprecia mais e assim vai. Esse tipo de dinâmica não é boa, ela é autoalimentada, né, pelos receios, e esse é o tipo de, digamos, de movimento que nós estamos aí monitorando para tentar evitar. Como é que você evita isso? Se você tem uma posição confortável de reservas, confortável de... Não só reservas, que é o dinheiro que a gente tem em dólar, em outras moedas disponível para o Brasil, mas, às vezes, você compra ou vende essas moedas através dos swaps cambiais, que são os derivativos. Então, hoje, a gente tem uma posição confortável nos dois, o que nos permite observar se a dinâmica está boa, ou, se a gente achar que está saindo do lugar, poder intervir para tentar evitar que isso aconteça. Às vezes, os mercados são um pouco líquidos, às vezes exageram por essas dinâmicas, às vezes o mercado não funciona por outros motivos. Então, nós estamos aí só para garantir que tudo ande de acordo com o que deveria. Hora de uma dúvida dos nossos alunos do IBMEC a respeito da possibilidade de crises no sistema financeiro. Então, eles viram num relatório do BIS, que o próprio BIS, que o senhor já fez parte, se preocupa com o excesso... Houve um crescimento muito grande da base monetária no mundo, taxas de juros muito baixas, e que isso poderia incentivar novas crises. Como o Banco Central monitora e se prepara para uma eventual... Porque crises financeiras acontecem, elas são cíclicas. Como o Banco Central monitora e se prepara para isso? Eu acho que eles estão... O BIS está olhando o juro zero no mundo, aquele juro muito baixo, e dizendo que já não é a hora de normalizar, porque as pessoas se acostumam com um juro muito baixo, de repente eles se animam, se endividam demais. Eu acho que ainda não está nesse momento, mas o alerta é sempre válido, porque se você teve uma crise há 10 anos atrás, você fica com medo que será que vai vir uma nova crise. Então, vamos alertar aí o pessoal para ir devagar com a louça, vamos com cuidado, o juro está baixo, mas não exagera. O que não exagera? Não exagera em termos de tomar emprestado, ficar com dívidas e depois você não consegue pagar.
Então, esses são os alertas que se tem. O que os bancos centrais fazem? Eles têm... A gente falou daquelas regulação do Banco Centrais. Eles podem tomar medidas prudenciais. Nesse caso, seriam macroprudenciais, que evitam os exageros. Uma pergunta de um professor nosso aqui do IBMEC sobre o liberalismo econômico. Ele pergunta, sem entrar na questão política, partidária e tal, mas se o Brasil se a questão ou o conceito do liberalismo econômico tem sido bem entendido no Brasil, ou se o papel do Estado num país onde há liberalismo também está bem compreendido. Se eu posso emendar aqui e dizer assim, Estado mínimo não é Estado zero, né? Então, se o liberalismo tem avançado no Brasil e se o papel do Estado está claro no liberalismo. Eu acho que o Brasil está longe do liberalismo. Acho que nós temos hoje vários aspectos que amarram muito a nossa capacidade de fazer negócios. Então, nós temos uma quantidade de leis, normas, regulações que dizem o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Que a gente tem. Então, na verdade, o pêndulo no Brasil é de tentar controlar tudo. Uma forma de defesa. Às vezes, até os motivos não são... há um problema, vão colocar uma lei proibindo. Vão colocar alguma coisa que impede. Então, essa ideia de sair obrigando ou proibindo acaba gerando uma rigidez muito grande. Então, você tem, sei lá, tem problema de segurança, então você quer proibir um monte de coisa, você quer obrigar um monte de coisa. Você tem que cuidar da segurança, não adianta proibir várias questões ligadas a isso. Isso gera uma quantidade imensa de leis e normas que o cidadão não consegue cumprir, a empresa não consegue cumprir. E para cumprir, precisa de uma quantidade enorme de tempo para poder cumprir. Então, eu entendo o liberalismo no Brasil ainda está muito longe. Nós ainda estamos no pêndulo de... Vou dar um exemplo. Pensa nas nossas leis tributárias. Você tem quantidade de leis por Estado, por município, vários impostos, uma lei em cima da outra. Não estou nem falando da carga tributária, não. Estou falando de quanto você paga, não. Só para poder pagar, o tempo que você gasta para entender se você está fazendo bem. E é a base do que todo mundo chama hoje da reforma tributária. Reforma tributária hoje não é para baixar imposto mais, não. Pelo menos por enquanto. É para simplificar. E por que a gente quer simplificar? Porque a gente passa anos, cada um dizendo que pode, que não pode, o que obriga, o que não obriga, deixa eu criar o meu. Então, a gente está nesse mundo ainda de obrigar e proibir, e é um mundo que torna a vida de todo mundo mais difícil. A agenda de reduzir a tributação ainda é outra, né? A primeira é simplificar e depois a forma reduzir. De pagar os tributos. Uma pergunta que chegou mais recente aqui, se o Banco Central pretende desenvolver uma política de monitoramento do superendividamento dos consumidores. Acho que o senhor já comentou que estamos longe disso e que ainda não é o caso de se pensar nisso, né? Eu acho que teve um período de excessos onde houve uma desalavancagem da economia brasileira. O que é desalavancagem? Primeiro, você se endivida. Aí chega um momento que se percebe que o Brasil se endividou demais. Aí chega um momento, já que se endividou demais, tem que pagar. Se todo mundo tenta pagar ao mesmo tempo, já é a recessão que a gente observou. As famílias pagaram suas dívidas, as empresas pagando suas dívidas, e o governo também tentando resolver sua dívida. Se todo mundo tenta reduzir a sua dívida ao mesmo tempo, é o processo de alavancagem e gera recessão, porque ninguém consome, ninguém investe, todo mundo está pagando. É claro que, no momento do boom, todo mundo está feliz, porque vai consumindo, vai se endividando, vai gastando. O problema é o
futura. Hoje em dia, a gente está no processo de desalavancagem, que foi o processo que gerou essa recessão recente. Uma pergunta que chega bem básica, deve vir de um aluno da graduação, mas acho que é uma grande oportunidade de o senhor explicar para eles. A pergunta é clara: por que o Brasil não imprime dinheiro para pagar as dívidas? Bom, eu vou dizer para vocês que isso já foi tentado muitas vezes. E só não tentam de novo porque não deu certo. Você imprimir dinheiro para pagar a dívida significa que você gera inflação. Porque o governo ele não tem a mágica. Mesmo quando ele possa imprimir dinheiro, ele não consegue produzir os bens. Os bens são produzidos pela sociedade. Então, você imprime mais dinheiro, mas os bens continuam o mesmo. O que dá é que você tem mais dinheiro com a mesma quantidade de bens da inflação. Então, às vezes, tem essa ideia de que, se a gente só imprimir mais, resolve. Olha, essa dúvida é uma dúvida do aluno, mas já teve governos, durante centenas de anos, com a mesma ideia, e, de vez em quando, tem a mesma ideia, de uma forma mais sofisticada. Eu já escutei em vários lugares, inclusive esse ano. Muito bom. Bom, por fim, nossa última pergunta, infelizmente. O senhor já disse hoje, o relatório de estabilidade financeira deixou bem claro a preocupação com a questão fiscal, né? Então, o Banco Central faz sua parte, mas tem uma outra parte que muita gente vê como se fosse a parte do governo. E o senhor salientou algo que eu achei importante, que é a parte dos cidadãos. A gente tem um risco fiscal claro, né, e que precisa ser reduzido com a aprovação de reformas. Essa é uma agenda só do governo ou essa é uma agenda das pessoas? Acho que é uma agenda da sociedade como um todo. Porque, por exemplo, a discussão do teto da despesa foi uma discussão que houve, todo mundo concordou, todo mundo concorda que as despesas não têm que subir. Agora, a segunda discussão é como é que a gente faz a despesa para não subir. O que tem que cortar, o que não tem que cortar. Se cortou muita coisa não obrigatória, mas tem despesas obrigatórias, são de salários, de funcionalismo, da aposentadoria. Então, você vê, vamos ter que fazer uma reforma da Previdência. E aí já começa a discussão a ficar. Então, a sociedade toda tem que entender que nós somos um país cuja média de aposentadoria é das mais baixas do mundo, e a gente vive como tanto quanto os outros. Então, a gente vive para 80, 85 anos, com gente se aposentando aos 50, 55, quando no resto do mundo a aposentadoria é 65, 70, já tem país discutindo a aposentadoria mais tarde. Então, nós não somos um país rico, e não temos que ter uma aposentadoria pelo menos igual aos ricos, que trabalham até mais tarde. Então, esse é um papel do cidadão, papel de todo mundo entender a necessidade. Presidente, muito obrigado pela disponibilidade, pelos Obrigado ensinamentos. a vocês. Passo a palavra ao Kenneth. Presidente Lan, em nome aqui dos alunos, professores, até dos convidados aqui presentes, o nosso vice-presidente Magela, queríamos aqui deixar uma singela homenagem, um agradecimento à sua presença. É um debate salutar, para nós é extremamente importante que aconteça, o IBMEC pensa dessa forma, entendendo, né, que o esclarecimento sobre o papel econômico, o papel do Banco Central na economia brasileira, ele é fundamental, ainda mais com essas dúvidas tiradas. Tivemos aí uma aula brilhante, e já o convidamos a retornar um pouco mais à frente. Peço uma salva de palmas para o nosso convidado. Sei que muitas pessoas gostariam de fazer perguntas, intervenções, falar um pouco com o presidente. Ele está com uma agenda um pouco apertada, a gente vai ter que sair um pouco acelerado aqui, tá certo? Mas agradecemos a presença de todos. Aqui é um palco desse tipo de debate, esperamos que haja mais vezes. Muito obrigado a todos.